Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal Caminho. E hoje o assunto que eu vou querer abordar vai se falar sobre o tempo. E o tempo que eu quero trazer para hoje vou usar como base Apocalipse 22, o versículo 5. Quando todas as primeiras coisas já se passaram, e lá fala que não haverá mais noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre ele, e reinará para todo sempre. Quando foi feita a criação do universo, o primeiro dia era marcado pelo sol, né? O tarde, né? E o amanhecer, né? Aí fala assim, aí se fez o primeiro dia, né? Houve tarde, manhã, o primeiro dia. E daí por diante, primeiro, segundo dia, houve tarde, manhã, o segundo dia. E ali começa a marcação do tempo. Simplesmente por anoitecer, né? E o pôr do sol, e o nascer do sol. Então, isso foi feito para o homem, o tempo, porque está relacionado à criação do nosso planeta, das coisas que estavam nele, porque daí ele vai dando a introdução das coisas sendo criadas, né? Mas ele precisava marcar o primeiro dia para isso. E a Bíblia mesmo fala que antes que houvesse dia, já havia o projeto da salvação. Então Deus já sabia o que aconteceria aqui, né? Por que fala isso? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele passeia sobre o tempo, né? Ele está tanto no futuro quanto no passado. Ele está nas duas coisas ao mesmo tempo. Então tudo ele sabe. Mas ele, pelo livre-arbítrio, ele deixa as coisas acontecer como tem que acontecer. Porque isso faz parte da justiça de Deus. Só que todas as coisas não podem durar para sempre, né? Quando você vê que a corrupção, a maldade, o sofrimento e a dor, isso tem que ter um tempo determinado. Que isso aconteceu aqui com a gente. Então ele permitiu que isso acontecesse dessa forma, para que esse tipo de a maldade em si tivesse um fim. Então ele começa a marcar o tempo. E tudo que acontece com a gente, assim, está relacionado a esse tempo. E que é interessante que faz parte do ciclo biológico o tempo da gente. Até o ciclo da vida faz parte desse tempo. As nossas funções do organismo também faz parte do tempo. Porque a gente precisa de um descanso, então a gente precisa da noite para dormir, né? E o dia para trabalhar. Eu sei que eu trabalho à noite, tudo, mas de uma forma do organismo em si, para o melhor funcionamento do organismo, certo mesmo seria só trabalhar de dia, à noite e descansar. Todo mundo sabe que a melhor hora de repor o organismo se construir é à noite. Ainda mais pelo ciclo biológico, ciclo do hidrocortisona, da insulina, né? Mas isso é um assunto que a gente vai abordar mais lá na frente, para falar sobre ciclos biológicos, essas coisas, a necessidade do sono. Então isso vai entrar um pouquinho depois lá na frente como saúde. Mas só para você ter uma ideia que todo o nosso organismo funciona nesse ciclo do dia e da noite. Nós fomos criados para viver nesse tipo de sistema. Mas por que a gente é criado para ser nesse sistema? Porque esse sistema ele é feito para ter um início e um fim. Para que as coisas para que tenha decisões nesse tipo de sistema, né? Onde vai ser suas escolhas, o caminho que você vai seguir. Porque a maldade em si, ela já estava acontecendo antes do mundo ser criado. E fala
fala que a gente foi tentado, né? Infelizmente o homem caiu e aí necessitava desse ciclo do tempo. E o que é interessante é que quando o Apocalipse fala que a luz de Deus brilhará para sempre e não haverá mais noite, quer dizer que não haverá mais o tempo. E o próprio Bíblia fala que o tempo de Deus, um dia para Deus como se fosse 1000 anos. Então é bem claro isso, que não há uma marcação de tempo. Nós viveremos sobre o tempo, né? Deus é maior que o tempo. Porque ele fala assim, que no início, ele fala assim, no início o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Não havia luz, né? Não havia nada, ele é maior do que a própria luz. Então ali já não havia marcação de tempo. Às vezes é um pouco difícil de entender, mas eu acho que dá para entender essa questão básica, que o tempo não é infinito. O tempo foi criado para que houvesse um julgamento de todas as coisas, porque as coisas não se fossem infinitas, né? Para que a maldade não perdurasse para sempre. E o que é engraçado é que como é marcado o tempo, né? Ele marca nos 7 ciclos, né? E onde um você descansa, né? Ele fala assim, você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar. Ele fala, a terra vai produzir 6 anos e no 7º ela descansa. Era como teria que ser. E ele fala assim também da lei da restituição, né? No 49º ano, que é um múltiplo de 7, a terra teria que ser devolvida aos seus próprios donos. Isso está lá em Levíticos, né? Porque às vezes a pessoa não é uma boa administradora do bem que foi dado, que Deus deu, e ela tem suas gerações, né? Seus filhos, seus netos. E como Deus é preciso, né? Que Ele sabe que próximo dos 49, 50 anos, a pessoa já não tem mais força nem vigor físico. Então, os seus desejos, suas ambições são abrandadas. Então, quando a terra é devolvida para ele, se ele perdeu a terra para alguém, se ele foi um mau administrador, teve que vender e a outra pessoa começou a usufruir da terra, quando fizer 49 anos de posse da outra pessoa, ele tem que devolver. Então, praticamente, ele vai devolver para os filhos dessa pessoa, para que eles tenham a oportunidade também de administrar. Então, isso é um múltiplo de 7. Então todas as coisas são feitas no múltiplos de 7, né? Começa nos dias primeiro, né? Do 7º dia, e fala que a pessoa tem que descansar no 7º dia. Ele fala no 7º ano também, que é o ano sabático, que é o ano que tem expiação. Então tudo foi feito com propósito. Nada que Deus faz é uma coisa assim extraordinariamente... É extraordinário, mas Ele faz de acordo com o ciclo do homem, o ciclo físico do homem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vai fugir um pouquinho da narração do tempo, mas só para você ter uma ideia de como as coisas são feitas através da natureza humana. Quando Deus pediu a circuncisão do homem, lá, que cortasse o prepúcio da carne lá do pênis do homem, o povo de Israel, eles iam fazer uma peregrinação no deserto. E você sabe muito bem que o deserto não tem água. Então imagina quanto é comprometida a higiene do homem numa situação dessa. Então praticamente o povo não se lavava. Imagina a sujeira que se acumulava entre a pele e a glande. E o Deus prometeu para o homem que aquela nação seria uma nação muito fértil. E uma das coisas que ele pede é para que ele cortasse o prepúcio quando era pequeno. Por quê? Todo mundo sabe quando você vai fazer quando vai fazer a cirurgia de retirada do prepúcio, é melhor ser feita quando ainda é pequenininho, quando é criança. Que agora eu esqueci o nome, meu filho fez também essa cirurgia porque também tinha a fimose, perdão. E é a melhor época para se fazer quando é feito pequenininho. E a Bíblia mesmo aconselha que seja feito
logo nos primeiros dias de nascimento. Porque não sangra, é mais fácil, não tem dor. A dor é mínima, né? Só acho que mais na hora do corte, mas a recuperação é muito mais rápida. Mas é que o homem, ele ia pro deserto e ele não poderia empurrar toda aquela sujeira para a mulher. Porque, querendo ou não, poderia trazer inflamação para o útero. E o útero que começa a se inflamar, muitas vezes ele vai ficando duro por causa da cicatriz que vai formando. Então tudo tem um porquê de acontecer, nada é arbitrário. Então esse ciclo que eu falo para você do tempo, ele também tinha um porquê para acontecer, para que houvesse o começo e o fim de todas as coisas. E não só, e também das más decisões também ele já fez pensando nisso, por isso que ele também faz um ciclo maior, não um ciclo dos 7 dias. Ele fala também o ciclo do descanso da terra, eu falo o ciclo do retorno de bens, né? Para que as coisas não durassem para sempre. E o que é engraçado, que se você parar para fazer a conta certinho, a gente está aproximadamente, depois de tudo que aconteceu, quase 5.000 anos do erro do homem. A gente está muito próximo da restituição. E a gente vê como o mundo está caminhando, do jeito que as coisas estão ficando, sobre o que é certo e o que é errado, a linha do bem e do mal está uma linha quase imperceptível. Você não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Tudo que é certo e o que é errado eles falam que é muito de acordo com a forma que você vê, que pensa, né? É o tipo de... É o que eles querem vender pra gente, né? Porque você aceite as coisas de uma forma mais fácil. Mas às vezes de uma forma orgânica você vê que não tá certo, tá uma coisa desequilibrada. Mas é porque a gente está chegando perto do ciclo da Terra, do ciclo de restituição. E é muito nítido isso. Você está vendo que a Terra em si, ela está sofrendo, né? Pela tanta inconsequência que o homem fez com ela. Por a falta do equilíbrio, a falta de pensar no próximo. E aí vai chegar o momento da restituição da Terra. Então essa é a mensagem que eu trago para você, que está relacionada ao tempo, à marcação do tempo. Deus fez o tempo para ter um começo e para ter um fim, porque Deus é o Senhor acima do tempo. Ele habita sobre o tempo, sobre a luz que foi a marcação do tempo. Ele é maior do que tudo isso, mas ele já fez isso pensando no fim de todas as coisas e para que tudo se reinicie de uma outra forma. A maldade, essas coisas tem já um prazo determinado para terminar, porque elas dependem do tempo e tudo vai se refazer e tudo vai ser novo. É isso que eu creio, é isso que eu acredito e é o que mais fatos mostram que a coisa está caminhando. A gente está chegando no ano da restituição e está muito próximo. Está muito próximo. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para que vocês façam uma reflexão, se liberte dessa bolha que vocês vivem, porque isso a gente já viu há muito tempo, mas olha os sinais, olham as tendências, vejam a atitude dos outros, e como diria lá uma pessoa que eu conheço, isso não faz sentido para vocês? Então fica com Deus. E obrigado aí por estar com a gente aí nessa caminhada. E vamos seguindo no caminho. E até o próximo Diário de Motocicleta.